Fala pessoal, meu nome é André Presoto e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente pode utilizar o Cloud Code para criar um sistema de relatórios do Facebook Ads e gerar relatórios e mandar ali toda semana para a gente de forma automática. E esse vai ser um vídeo um pouco longo, vai ser um vídeo passo a passo, então já clica aqui no gostei, já se inscreve no canal, que isso ajuda muito a continuar produzindo conteúdo gratuito aqui para vocês. Beleza? Então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos criar uma automação que acessa as métricas dos últimos 7 dias do Facebook Ads, utiliza IA para analisar os dados e cria recomendações de otimização. Tudo isso estará em um relatório estruturado salvo dentro de uma página do Notion, toda segunda-feira às 6 horas da manhã. Então é isso que nós vamos fazer. Então nós vamos usar o Notion como nosso repositório ali de relatórios. Então é isso. O que nós vamos fazer? Os passos são os seguintes. Nós vamos criar o arquivo cloud.md. Se você não sabe o que é isso, não tem problema. Eu vou explicar ao longo da aula. Nós vamos instalar o VS Code, instalar o Cloud Code, inicializar o nosso projeto. Então vamos por partes, né? Vamos começar fazendo isso. Então olha só, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui e baixar o Visual Studio Code. É um aplicativo gratuito, ele tem tanto para Windows quanto para Mac, e você pode baixar aqui e instalar no seu computador. A cara dele é essa aqui. Então você vai abrir ele, vai ter essa cara aqui, você não precisa entender nada desses botões, só abre ele e vamos para o próximo passo. Então o primeiro passo aqui, né, que é instalar o VS Code, já está feito. O próximo passo é nós instalarmos o Cloud Code. E para isso nós vamos vir aqui em extensões, que é esse quadradinho aqui, e nós vamos pesquisar por Cloud Code. Você vai fazer isso e está aqui. Você vai clicar e vai clicar em instalar. Eu já tenho ele instalado, então eu não preciso instalar novamente. O que você vai precisar? Você, nesse caso, obrigatoriamente vai precisar de uma conta paga do Cloud. Pode ser essa conta de R$ 92 por mês, mas você precisa ter uma conta paga. Quando você baixar o Cloud Code, ali no Visual Studio, ele vai pedir para você logar com a sua conta do Cloud. E aí você vai precisar ter aqui um plano Pro, pelo menos, para poder utilizar o Cloud Code. Mas é o plano que eu tenho, tá? E eu uso bastante e consegue suprir bastante aí as minhas necessidades. Então, beleza. Fizemos então aqui o nosso segundo passo. Então agora o próximo passo é o quê? Criar o arquivo cloud.md. Cloud.md nada mais é do que um System Prompt. Ele é uma instrução inicial para rodar o Cloud Code. Então o que ele vai fazer? Ele vai ler esse arquivo antes de fazer qualquer instrução que a gente mandar ele fazer. Então basicamente é isso que o CloudMD faz. E eu já tenho aqui ele pronto para a gente utilizar. Aqui embaixo tem um botão onde você vai poder acessar os materiais gratuitos dessa aula e você vai poder baixar todo esse arquivo aqui, incluindo aqui o CloudMD, para você seguir os passos e fazer aí do seu computador, tá? Mas basicamente que eu vim aqui, copiei o CloudMD e o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Visual Studio e nós vamos iniciar o projeto. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos primeiro escolher uma pasta para iniciar o projeto. O Visual Studio trabalha a partir de pastas, então ele sempre trabalha dentro de uma pasta. Então nós vamos clicar aqui em Open Folder, eu vou vir aqui nessa pasta Apps que eu já tenho e vou criar uma nova pasta chamada YouTube Facebook Ads Relatório. E vou clicar em abrir. Trust the Authors, pode clicar aqui. Beleza, cliquei aqui. Eu posso fechar essa tela. E agora eu vou vir aqui nesse maisinho e vou criar o arquivo cloud.md. Dessa forma. E aqui no cloud.md eu vou colar aquilo que eu copiei ali do arquivo do Notion, que vocês vão ter acesso clicando aqui embaixo. E o Command S ou Ctrl S no Windows para salvar. Beleza, criei aqui o cloud.md, eu posso fechar aqui. E agora eu posso clicar aqui na figurinha do Cloud, ou a gente pode clicar aqui também para abrir ele, e posso fechar o cloud.md. E agora nós temos essa tela aqui. Essa é a tela do Cloud Code que nós vamos trabalhar, e aqui já tem o CloudMD pronto. Então, aqui eu já criei o arquivo CloudMD. Então agora nós vamos inicializar aqui o arquivo. Então eu vou colocar assim, inicie o projeto de acordo com as instruções do arquivo cloud.md. Apertei o Enter e o que ele vai fazer aqui? Ele vai criar todos os arquivos que o CloudMD está dizendo aqui para criar. Então aqui eu vou colocar Yes para permitir com que ele crie. E olha só, ele já está criando pastas aqui e está criando arquivos de acordo com as instruções
que eu coloquei aqui no CloudMD. Então ele já está fazendo tudo isso sozinho, ele já está criando os arquivos e pastas necessárias dentro do nosso projeto. Então vamos aguardar aqui ele terminar de criar. Aqui ele já fez algumas perguntas, porque o que ele viu? Ele viu que o nome do meu projeto é YouTube, Facebook Ads, então ele provavelmente está achando que eu vou integrar YouTube com Facebook ou algo do tipo. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode cancelar, tá? Fechar aqui, interromper, não precisa responder nenhuma pergunta aqui caso ele faça, tá? Porque a gente vai dar o nosso prompt aqui falando sobre o projeto que a gente quer criar. Então o que nós vamos fazer agora? Inicializei o projeto. Então agora nós vamos enviar o prompt para criar o workflow. Eu já tenho o prompt aqui pronto, tá? É um prompt pequeno, tá? Nada demais assim, mas é isso aqui que nós vamos copiar e colar para que ele funcione. Nós vamos fazer em duas etapas. Primeiro nós vamos desenvolver esse sistema localmente e depois nós vamos fazer o deploy dele para que ele rode automaticamente em nuvem toda semana para a gente. Então o nosso primeiro projeto ele vai ser só para a gente conseguir fazer rodar o relatório, que é isso aqui que está escrito. Quero criar uma automação que verifica as métricas dos últimos 7 dias do Facebook Ads, analise de recomendações, quero que mostre anúncios bons, anúncios ruins e quero estruturar toda essa análise em relatório de anúncios no meu Notion. Copie isso aqui, esse dado você vai poder acessar no botão aqui embaixo, no material gratuito, e vamos agora colar aqui, certo? Vamos apertar. Aliás, agora antes de fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ir aqui em Play Mode e colar e aí sim falar para ele fazer. Por quê? Porque daí ele vai planejar, a gente vai aprovar o plano se tiver tudo certo e a partir daí ele vai criar a nossa automação. Então, primeiro de tudo, vamos fazer aqui o Play Mode. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ir aqui, marcar como concluído e nós vamos criar o nosso aplicativo da Meta, certo? E agora nós vamos ir aqui em developers.facebook.com e nós vamos criar um aplicativo, tá? Então você pode vir aqui em criar aplicativo, você clica aqui e você pode seguir os passos que eu vou mostrar aqui. Vou colocar um Facebook Ads Agente, por exemplo, pode chamar esse aplicativo. Acho que não pode ter Facebook no nome, né? Agente de relatórios. Beleza, vamos então criar o agente de relatórios. O que eu quero? Criar e gerenciar anúncios com a API de marketing. É isso aqui que eu quero, tá? Então nós vamos selecionar essa primeira opção. Nós vamos clicar em avançar, vamos escolher aqui um gerenciador de negócios, tá? Eu vou escolher esse aqui que eu já tenho, mas caso você não tenha, você vai ter que criar um seu. Você vai clicar aqui em avançar e aqui criar aplicativo. E beleza, já estamos aqui com o aplicativo criado. Deixa eu ver se a gente tem que fazer alguma coisa aqui, mas eu acredito que não. Eu acredito que para o nosso exemplo já vai funcionar. Deixa eu dar uma olhada. Beleza, eu acredito que vai funcionar. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos clicar em ferramentas, explorador de graph, API. E aqui é como se fosse um playground, é como se fosse um lugar para você testar chamadas API da Meta, né? Aqui dentro do próprio sistema da Meta. Então você pode gerar tokens e testar, enfim, e depois vincular em algum aplicativo. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o aplicativo aqui, vai ser o agente de relatórios e eu vou ter que colocar algumas permissões nele. Então deixa eu ver aqui as permissões. Aqui. O que nós vamos colocar? Nós vamos colocar Ads Management, Ads Reach, vamos pôr todas essas que está escrito aqui. Você pode pôr. E aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui em gerar token, tá? E aí você vai ter que fazer um login social aqui com o seu Facebook, com a sua conta, para você dar aqui acesso a todas as suas páginas e contas de anúncio para esse aplicativo, tá? É uma coisa que você vai ter que fazer apenas uma vez. Você pode colocar todas as empresas. Aqui já está falando que vai gerenciar contas de anúncio. Você pode colocar salvar e pronto. O que ele vai fazer aqui? Ele vai gerar um token aqui para a gente. Esse token ele é temporário, mas eu vou mostrar o passo mais à frente para a gente gerar um token permanente, tá? Mas basicamente aqui é só isso que nós temos que fazer. Então agora, criar aplicativo da Meta e depois nós vamos obter aqui o token de longa duração. Beleza, agora vamos voltar aqui no VS Code. Olha, ele montou aqui um plano para a gente. Vai buscar as métricas dos últimos 7 dias, vai analisar as campanhas, gerar recomendações e vai publicar no Notion. Existe uma página no Notion. O que ele fez aqui, tá? Por que ele já sabe das páginas do Notion? Porque aqui no meu Cloud, em conectores, eu já conectei o meu Notion. Tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que, caso você queira utilizar o Notion, né? Você tem que vir aqui em conectores, navegar conectores e conectar o seu Notion aqui. Porque daí o Cloud ele consegue acessar o seu Notion a partir
do próprio Cloud Code, a partir da própria interface, tá? Então por isso que ele já viu que eu tenho uma página pronta aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele criar uma nova página. Eu vou falar então para ele aqui, deixa eu só ver se o restante está certo. Resumo, métricas, eu acredito que sim. Aí ele vai criar uma tool de Fetch Meta Ads, que ele vai buscar os dados, para criar um workflow para criar o report, e beleza. Vai instalar as dependências e vai precisar dessas credenciais aqui. Tá tudo certo. Eu só vou colocar aqui então assim, quero criar uma nova página no meu Notion chamada YouTube Relatórios Facebook Ads. Aliás, vou pôr vídeo Relatórios Facebook Ads, só pra gente saber que é do vídeo agora, tá? Então agora o que ele vai fazer? Ele vai criar um novo plano só com essa nova instrução, tá? A nova página deve ficar aonde no Notion? No raiz mesmo, raiz do Workspace, pode ser. Então beleza, ele criou o plano aqui e agora, depois de revisado aqui o plano, nós vamos então dar o Yes and Auto Accept. Beleza. E agora nós vamos vir aqui e selecionar o Bypass Permissions para deixar ele trabalhar sem que a gente tenha que ficar permitindo cada ação dele. Se essa ação não aparecer, você vem aqui em Settings, aqui ó, na engrenagem, Settings, pesquisa por Cloud Code e coloca aqui ó, Allow Bypass Permissions Mode, tá? Que daí vai aparecer a opção para você. E deixa ele rodando aqui que ele vai criar agora nossa automação, ele vai ver o nosso Notion, né? Se você conectou o Notion ali no Cloud, ele já vai entender. Então, beleza, ele já está criando. Enquanto ele cria, nós vamos agora obter o nosso token de longa duração. O que nós vamos fazer? Nós vamos copiar esse token que nós geramos aqui no nosso aplicativo, agente de relatórios. Nós vamos vir aqui em depurador de tokens de acesso e nós vamos colar esse token e clicar em depurar. Aqui ele mostra as permissões que nós temos aqui nesse token. Ele vai mostrar tudo que a gente pode fazer, que foi as permissões que nós mesmos nos demos, né? E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos agora estender o token de acesso. Clica aqui. Ele vai dar um token e esse token aqui, ele vai expirar dia 16 de maio, né? Ou seja, daqui 2 meses. Ele é longa duração, ele não é infinito, mas ele vai durar 2 meses. Depois de 2 meses, você vai ter que vir aqui e fazer esse processo de novo, tá? Eu vou salvar esse token. Então aqui, ó, já obti esse token de longa duração e nós vamos salvar esse token no nosso arquivo .env. Então olha só, ele já criou aqui no nosso sistema, né? Foi bem rápido. O que nós temos aqui no .env? Nós temos aqui esse valor aqui, Meta Access Token, tá vendo? E é aqui que nós vamos colar o nosso token de longa duração. Nós vamos vir aqui e colar, beleza? Aqui ele está pedindo, olha, Meta App Secret ID, mas isso aqui a gente não precisa, tá? Tanto que aqui ele fala, olha, o que eu preciso? O Access Token e o Add Account ID. É que ele criou esses outros valores porque ele achou que eu ia usar YouTube, porque tem YouTube no nome. Então a IA deu uma bagunçada aqui. Notion Ads Report Page ID, ele mesmo já preencheu, que é a ID da página que a gente vai salvar os relatórios, né? Isso aqui a gente pode manter. E aí nós precisamos agora do Account ID. Então eu vou abrir uma conta de anúncios aqui. Então eu abri aqui a conta de anúncios da minha esposa, tá? Da minha esposa, que é médica, eu faço anúncios aqui para ela. E aqui, como que eu sei o ID da conta de anúncios? É bem aqui na URL que nós pegamos. Então você abre a página da conta de anúncios e você vem aqui, ó, depois de ACT, esse valor aqui é o ID da conta de anúncios. Então nós podemos copiar esse valor, ACT igual esse ID aqui. Então deixa eu voltar aqui. Só que aqui nós temos que escrever ACT underline e cola o valor. Então é sempre ACT underline o valor. Esse é o valor da sua conta de anúncios. E a gente vai dar o command S para salvar essas credenciais. Beleza? Basicamente é isso aqui que nós temos que fazer. E agora nós temos que instalar as dependências. Então aqui ele já fala, né? Instala as dependências, preenche aqui os dados e aqui nós podemos testar a busca. Beleza? Então nós vamos fazer isso. Primeiro de tudo, vamos instalar. Você pode copiar isso aqui e colar logo aqui abaixo no campo de prompt mesmo, tá? Que o Cloud Code vai entender que esse é um comando de terminal e ele vai executar para a gente. Já está aqui executando. Beleza? Deixa ele executar aqui. Vamos ver agora quais são os nossos próximos passos. Aqui eu já conectei com o Notion MCP local, que é quando eu vim aqui no Cloud Code e conectei o meu Notion aqui. Se você não tem conectado, você vem personalizar e conecta. Então, aqui, deixa eu voltar lá. Aqui eu já fiz. Isso aqui do Notion em nuvem nós vamos obter daqui a pouquinho.
e adicionei variáveis de ambiente. Beleza, beleza. Então tá, vamos esperar então agora ele rodar. Ó, aqui no Notion nós podemos até ver aqui, ó, que ele já criou a página que eu falei para ele criar, que é Vídeo Relatórios Facebook Ads, né? Lembra que eu falei que eu queria que ele criasse essa página? Então ele já criou a página aqui no Notion, tá? Ele já acessou minha MCP, ele já acessou ali minha credencial do Notion, e na hora que eu executei o prompt, ele já veio aqui e criou, entendeu? Então é aqui que vai estar os nossos relatórios. Beleza? Olha só, o que é legal do Cloud Code aqui, ó, ele já fez uma pesquisa, né? Ele já tentou rodar e tá aqui, ó, gerando um relatório no Notion aqui pra gente. Então olha só o que ele já fez, ele já rodou a nossa automação aqui, tá? Isso que é legal do Cloud Code, ele já desenvolve e já testa aqui pra gente. Então ele tá dizendo que já postou lá no Notion. Vamos ver? Olha aqui, ele já criou um Ads Report aqui. E se eu clicar, vamos ver aqui, ó, resumo da minha conta, quantos cliques, quanto que eu gastei, tudo aqui determinado, as campanhas ativas, os anúncios ativos da campanha, a outra campanha que eu estou rodando aqui e análise e recomendações. Olha, CTR médio continua abaixo do benchmark de 1%. Enfim, aqui ele já faz uma análise aqui, ele dá um diagnóstico, olha, aqui são os anúncios que eu tenho. Esse está legal, esse está legal, esse aqui eu poderia escalar ele, esse está pausado, então aqui ele já dá recomendações, oportunidades. Então olha só tudo que o Cloud Code fez, né? Imagina você, assim, lógico que o gestor de tráfego vai querer olhar dados mais aprofundados, mas para quem é dono de empresa, às vezes você quer um relatório desse por semana, entendeu? E até mesmo o gestor de tráfego, ele pode gerar isso automático e mandar ali para o cliente. E outra, aqui ele está considerando benchmark, por exemplo, de 1%. Aqui ele está considerando alguns dados gerais, né? A gente poderia falar aqui para o Cloud Code o que a gente considera uma campanha boa, qual é o CTR, qual é a conversão, qual é a nossa meta. E ele dizer se está na meta, se não está na meta. A gente poderia melhorar, tá, esse diagnóstico aqui dele. Aqui está de uma forma bem superficial, mas você já vê que ele entrega um relatório legal. Então agora vamos voltar aqui no Visual Studio e ele fala que tem um comando que nós podemos dar aqui para ele gerar de novo. Então deixa eu ver, ele pôs aqui para cima, testar a busca, Python Fetch Tools. Se eu copiar isso aqui, ou eu posso até falar, né, crie outro relatório, quero rodar a automação mais uma vez. Crie outro relatório, tá? Vamos só ver para ver se ele cria de novo a mesma coisa, sem dar erros nem nada disso. Então aqui, olha, ele está buscando no Meta Ads. Então ele está rodando aqui normalmente. E aqui, pelo jeito, ele já criou. Se a gente voltar aqui no Notion, na nossa página, nós vamos ver que ele criou um outro relatório aqui para a gente. Igual aquele, provavelmente, tá? Mas beleza, é só para a gente ver se a automação está funcionando. Agora o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse relatório. Porque agora a gente poderia parar por aqui? A gente poderia parar por aqui e toda vez que eu abrir esse arquivo e falar para ele executaria um relatório pegando os últimos 7 dias e salvaria no meu Notion. Só que isso aqui está funcionando local. Então agora nós vamos para a segunda parte desse vídeo, que nós vamos fazer com que isso funcione em nuvem e de forma automática no período que a gente quiser. A cada uma semana, a cada 2 dias, a forma que a gente quiser configurar isso. E o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um sistema chamado Modal. O Modal é um sistema onde você pode fazer deploy, ou seja, você pode publicar sistemas de inteligência artificial. Então eu já tenho uma conta aqui, você vai ter que criar uma conta aqui, caso você não tenha, tá? E eu vou logar aqui na minha conta. Minha conta não tem nada, não tem nenhum aplicativo cadastrado e nós vamos utilizar o Cloud Code para fazer o deploy, para fazer toda a configuração para a gente. Então olha só, criou a conta aqui, deixa a tela aqui aberta, deixa eu vir aqui, nós vamos só voltar aqui, vamos colocar criar a conta do Modal e a gente já testou e viu que não tem erro nenhum localmente. Caso tivesse, nós iríamos resolver. Nós vamos agora pedir aqui para o Cloud Code o seguinte: quero fazer o deploy desse sistema no Modal. Faça as configurações necessárias para que essa automação rode todas as segundas-feiras às 6 da manhã. Beleza? Deixa eu só ver. Eu vou colocar em Play Mode, tá? Eu vou colocar aqui em Play Mode e vou falar. Aliás, vamos fazer o seguinte, tá? Vou copiar isso aqui. Eu vou dar um /clear aqui, só para a gente abrir um novo terminal aqui, para a gente
zerar o contexto. Eu vou colar essa mensagem que eu escrevi e agora nós vamos ir aqui em Play Mode. E agora nós vamos fazer essa função do deploy num sistema em nuvem, porque daí não vai ser uma coisa local, não vai funcionar só no meu computador, vai funcionar em nuvem no período que eu configurar para que ele funcione. Então isso que vai ser legal aqui pra gente. Então ele vai criar o plano e eu volto aqui quando ele terminar. Então beleza, aqui ele vai fazer algumas perguntas. Quero utilizar a API do Cloud. Beleza, vamos utilizar a API do Cloud. O fuso horário, é 6 da manhã, em qual fuso horário, né? Ele está perguntando. Horário de Brasília. E se eu tenho uma Integration Token para chamada direto. Vou colocar que eu já tenho, mas eu vou mostrar para vocês como que nós criamos aqui. Caso você não tenha, você pode pedir as instruções também. Mas eu vou mostrar como que nós podemos fazer aqui. Então, onde você tem que entrar? developers.notion.com. Eu vou deixar tudo isso aqui no documento aqui embaixo. Mas basicamente é isso. Você vai ter que logar na sua conta do Notion. E você vai ter que vir aqui em View My Integrations. Aqui eu já tenho uma integração, tá? Que eu já criei aqui. Mas, deixa eu dar uma olhada aqui. Mas nós podemos criar uma integração nova aqui, tá? Então, vamos vir aqui, ó. Create a New Integration. Internal Integrations, tá? Uma integração interna apenas. Create New Integration. Vou colocar relatório Facebook Ads. Facebook Ads. E aqui nós estamos selecionando o Workspace, tá? O Workspace é esse meu aqui que eu quero. Relatório Facebook Ads. Criei. Beleza. Clica aqui no botão e ele já me deu aqui a minha chave API, essa Internal Integration Secret. Então tá, aqui então eu vou pedir para mostrar a chave. Nós já temos então a chave API do Notion, tá? Que foi o que ele pediu. Então aqui nós já temos. Então agora vamos esperar o plano ficar pronto. A gente vai aprovar o plano, ele vai criar as configurações para a gente fazer o deploy. Então o que ele vai fazer? Ele vai agora substituir o MCP do Notion, que ele funciona só localmente, para chamadas diretas via API. Ele vai substituir o agente interativo, que é o Cloud Code, pela Cloud API. Então nós vamos precisar da chave API da Cloud também. E vamos mandar tudo isso no App Model com Cron Schedule, que é fazer... Cron é quando você quer fazer tarefa de tanto em tanto tempo. No caso aqui, semanal. Tudo que ele vai criar, tudo que ele vai fazer. Para mim, eu acho que está tudo certo. Aqui ele vai pedir novas chaves, né? A Page ID, que nós já temos, a API Key, que nós geramos, e a Anthropic, que nós vamos gerar agora. Então, eu vou colocar Yes, Auto Accept, e vou colocar Bypass Permissions. Deixa ele fazendo isso aqui. Nós vamos agora criar, eu acho que eu não coloquei aqui ainda, né? Eu não coloquei aqui, mas nós temos que obter a chave API da Anthropic. Beleza? Nós vamos fazer isso agora. Então nós vamos entrar aqui em Anthropic. Aqui, ó, esse site aqui, console.anthropic. Então beleza, aqui nós temos as nossas chaves API da Anthropic. Se você não tem uma conta na Anthropic, você entra no anthropic.com e você cria essa conta para você poder vir aqui gerar a sua chave de API. Aqui é diferente do Cloud Code. O Cloud é um produto da Anthropic, certo? Então nós pagamos ali os R$90 por mês para utilizar o Cloud Code, o Cloud Cowork, né, os produtos dele. Agora, para nós utilizarmos a API diretamente, nós precisamos dessa conta aqui. Então, criei aqui a conta na plataforma da Anthropic, vim aqui em Create Key e agora vou dar um nome para ela. Vou colocar relatório Facebook Ads e vou criar essa chave. E ele vai dar uma chave API para mim. É uma chave que eu vou revogar, tá? Eu vou só utilizar aqui no vídeo e depois eu vou revogar ela. Então, ela vai ser utilizada só agora. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos agora salvar essa chave no arquivo .env. Então, aqui ele já criou o nosso sistema, tá? Aqui ele está falando os passos para nós fazermos o deploy no Model. Mas antes disso, nós vamos ir aqui no arquivo .env e nós vamos adicionar as variáveis que estão faltando, tá? No caso, está faltando Notion API Key, então eu vou adicionar aqui embaixo do Notion API Key e a Anthropic API Key, foi o que a gente acabou de gerar, tá? Então nós vamos colocar aqui Anthropic API Key. Sempre coloca o nome maiúsculo igual, separados por underline. Deixa eu copiar a Anthropic API Key aqui e a do Notion tá aqui. Copia do Notion, cola aqui, salva. Beleza. Aqui nós temos então agora todas as nossas variáveis de ambiente configuradas. E ele dá os passos aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos instalar aqui o Model. Então o primeiro passo é instalar. Depois nós vamos testar manualmente. Depois nós vamos fazer o deploy. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou colar esse comando que ele deu aqui pra gente, que é um comando de terminal. E o Cloud Code vai executar esse comando pra gente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos instalar o Model e provavelmente gerar um token aqui do Model.
Então vamos aguardar. Ele provavelmente já instalou o Moodle, mas ele está falando que eu preciso rodar isso aqui no terminal. Então eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque ele vai abrir o meu browser, né, o meu navegador, para autenticar minha conta no Moodle. É assim que ele vai vincular a conta do Moodle aqui no nosso sistema. Então beleza, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir aqui em terminal, New Terminal, ele vai abrir isso aqui, e aqui nós vamos colar esse comando, Moodle Token New. Ah, peraí, vou colar de novo. Ele abriu o navegador, eu vou simplesmente clicar em autorizar, autorizou, posso fechar, e agora, voltando aqui, olha, o Web Authentication foi finalizada com sucesso, beleza. Temos aqui então, estamos aqui conectados com o Moodle. Isso vai permitir com que a gente agora faça o deploy do nosso aplicativo. Aqui, ó, ele falou para eu adicionar os secrets, tá? Que são os arquivos .env, tá? Que nós temos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um terminal e vou colar. Eu já copiei as chaves, tá? Já coloquei todas as minhas chaves entre parênteses aqui, como ele mostra aqui no exemplo, tá? E eu vou rodar isso aqui no terminal, beleza? Simplesmente apertei aqui e vamos ver. Eu acho que ele já rodou. Como a gente sabe se deu certo ou não? Nós vamos vir aqui no Moodle. Aqui, ó, Add Report Secrets, criada 10 segundos atrás. Eu estou aqui em Secrets. Então, Apps, Secrets, foi adicionado aqui os nossos Secrets, que são as variáveis de ambiente. Se eu vier aqui, tem todas elas aqui. Beleza. Enviei as chaves para cá, certo? Qual agora é o próximo passo? Agora o próximo passo é nós fazemos um teste manual. Então eu vou fazer isso aqui. Isso aqui eu vou colar aqui no nosso Cloud Code mesmo e vamos rodar no teste manual dentro do Moodle. Aqui eu posso fechar. Vamos ver se o nosso teste manual funciona e depois nós vamos configurar o cron. Nós vamos configurar para ele rodar de tempos em tempos. Aqui ele está fazendo algumas correções que provavelmente ele deve ter montado algo errado ali em relação ao Moodle. Ah, tá. Aqui ele deu um erro para a gente que nós vamos resolver agora, tá certo? Ele falou que a nossa integração não tem acesso à página e realmente não tem mesmo, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Aqui nós já obtemos a chave da Anthropic, né? E nós já fizemos o deploy no Moodle e agora nós estamos testando os erros. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ir aqui na minha página, nós vamos ir aqui na página que eu criei, vídeo relatórios, e aqui em cima nos 3 pontinhos, o Notion, a gente tem que fazer isso, a gente tem que vir aqui, Connections, e aqui selecionar o nosso aplicativo. Aqui, ó, relatório Facebook Ads, é esse aqui, confirme. Só isso que você tem que fazer, ele deu erro por causa disso, tá? Então, deixa eu até confirmar se foi mesmo. Connections, sim. Ele deu erro por causa disso. Então nós vamos executar de novo aqui o comando do Moodle. Vem aqui, cola. Vamos executar o comando novamente. E vamos ver se agora ele vai gerar o relatório para a gente no nosso Notion. Só que agora eu não estou gerando localmente, eu estou gerando ele em nuvem. Se funcionar, a gente simplesmente vai fazer um comando para rodar ele toda segunda-feira às 6 da manhã. E isso vai ficar automatizado aí para a gente. Beleza, legal. Funcionou. Vamos olhar aqui no nosso Notion. Temos aqui então o nosso relatório desenhado aqui pra gente. Tudo isso que a gente configurou localmente está aqui funcionando na nossa página de relatório. Beleza. Agora vamos ver o que mais ele fala aqui. Agora é só fazer o deploy para ativar o cron. A partir daí roda automaticamente toda segunda-feira às 6 da manhã. Vamos então apertar aqui o botão. Nós estávamos testando, né, ali em cima e agora nós vamos fazer o deploy. Deploy feito. Tá tudo funcionando. Então, beleza, o que nós podemos fazer? Aqui no Moodle, em Apps, você já vai ver o seu aplicativo aqui, Ads Report, e aqui já tem o cron, né? Já tem aqui o horário, né, que ele vai executar. Então, aqui, olha, próximo run daqui 5 dias, né? Então, cada vez que ele roda, ele vai mostrando aqui nos logs. Mas o que a gente pode fazer para testar? A gente pode rodar, deixa eu voltar aqui. Eu vou apagar esse relatório. O que nós podemos fazer aqui? Eu vou pôr para rodar agora, tá? Ele vai rodar sempre, olha, 9 da manhã, na segunda-feira, UTC. Então, é 9 da manhã, mas é no UTC, que é o horário GMT 0, né? Nós estamos no -3, então 9 menos 3 vai dar 6 da manhã. Então, pra gente vai ser 6 da manhã, beleza? Então tá, toda segunda-feira, 6 da manhã. Vamos colocar Run Now, só pra gente ver ele rodando por aqui. Então, quando eu aperto o Run Now, ele provavelmente vai mostrar a execução aqui embaixo. Aí, ele abriu e tá aqui, Pend. Então, ele tá rodando, certo? Vamos esperar aqui ele terminar a execução aqui para a gente ver se ela tá no nosso Notion. Se tiver, perfeito. Toda segunda-feira, às 6 da manhã,
vai funcionar. Aqui ele deu succeeded, ou seja, funcionou. Vamos vir aqui no Notion, temos então o nosso relatório criado novamente aqui de anúncios no nosso Notion. Perfeito, então toda segunda-feira vai funcionar. Então vocês viram que com apenas algumas integrações, com apenas alguns prompts dentro do Cloud Code, nós conseguimos criar essa automação que analisa nossos anúncios, que dá dicas, melhora, e a gente pode ir muito a fundo nisso. Nós podemos dar mesmo as metas que nós temos de vendas, as metas que nós temos de conversão, de geração de lead, e ele realmente criar ali um relatório detalhado mostrando tudo que dá para ser feito para melhorar, para alcançar os objetivos, de forma bem personalizada aí para sua empresa. Tudo que você tem que fazer é ir dando essas instruções para o Cloud para que ele possa criar uma coisa bem específica ali para você dentro do teu projeto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloca aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, clique em gostei, clique em se inscrever, que isso vai ajudar bastante a continuar produzindo conteúdo gratuito aí para vocês. E no link aqui embaixo tem a documentação completa para você seguir o passo a passo que eu mostrei aqui no vídeo e conseguir fazer aí no seu computador. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau!